Salve, galera! Vamos começar nosso podcast Se For Resenha com os apresentadores William Henrique Bruce Wellington. Já começou bem com esses nomes, hein? William Henrique Bruce Wellington e Harold Brasil. Já começou bem, trazendo entrevistas, entretenimento e alegria a todos vocês. Hoje entrevistando esta fera do jiu-jitsu, Pedro Henrique Lopes de Oliveira, o PP. E aí, PP? Salve, galera, muito obrigado pela oportunidade, vim aqui contar um pouco do meu trabalho, né? E é isso, muito obrigado mesmo. Vamos aí, né? Salve, salve, galera, abraço, mais um podcast aí, né? Começando a nossa resenha, PP, agradecer aí, mano, parceria nossa aí de tempos aí, né? A fera aí, e se alguém falar alguma coisa que o PP não gosta aqui, ele vai pegar nós aí, entendeu? Cuidado com as perguntas, hein? Com certeza, se der zebra, tem rola depois. Na realidade, eu já ia pedir 5 minutinhos sem perder a amizade, né? Na realidade, eu já ia pedir, mas aí eu vi o desempenho do homem nos vídeos que eu andei assistindo aqui, já afinei, já arreguei já. Já era. Harold Arregão. Ou seja, quem for entrevistado aqui, o Harold vai fazer uma pesquisa anterior. Fique esperto, hein? Da vida da pessoa. O homem é repórter. Ah, é claro aí. Eu tenho que ver onde que eu tô pondo meu pé, mano. Tem que ver o que eu posso falar. Então vamos lá, PP. Você já ganhou vários títulos nacionais e internacionais. Conta um pouquinho da sua trajetória aí como jiu-jiteiro pra gente. Bom, vamos lá. Comecei no jiu-jitsu no ano de 2007. Eu morava aqui em Caldas, né? Aí o meu irmão acabou indo pra Espanha, pra Madrid, foi morar lá. Na época eu era um menino assim muito perdido, cara. Tive muito problema, né? Com questões aí da vida. Achava o que eu vejo hoje na juventude, né? A criminalidade toma conta muito fácil aí da mente dos jovens, né? Na questão de status, né? Hoje que a molecada acha muito bonito isso aí, né? Ter um carro bom, um carro do ano, uma corrente de ouro, quem sabe ostentar, e a gente na época não era diferente, né? E acabei indo pra esse lado aí, né? O lado errado da vida, e sofri muito com isso. E aos 17 anos, né? Em 2007, eu fui tirar meu passaporte pra estar indo atrás do meu irmão lá em Madrid, na Espanha. E na época eu conheci o mestre Paulão Rezende, que é um grande mestre, né? Meu professor, meu mestre até hoje. E o Paulão formou diversos atletas. Na época ele estava treinando o Demian Maia, né? Grande finalizador do UFC. E um primo meu, o Eduardo, fazia personal com ele de boxe lá em São Paulo, na academia do Demian Maia, na Lapa. E eu com 17 anos, criado aqui no interior, né, cara? Acostumado a bacião e no máximo pegava o ônibus pra Poça, pro Gardênia. E queijo. E queijo demais. Aí, fui pra São Paulo e fiquei uma semana assistindo os treinos lá na academia do Demian. E aí, fiquei doido com aquilo, né? Aí isso foi pra tirar, né, da entrada no passaporte. Depois voltei pra cá. Eu acho que fiquei mais um mês aqui, mais ou menos, não lembro bem na época. E voltei de novo mais uma semana para buscar o passaporte, né? Na época minha mãe, a gente não tinha muita condição, então a gente pegava carona aqui na segunda-feira cedo, ia para São Paulo, só voltava na sexta de carona, ficava na casa do meu tio lá, do meu tio Hélio. E esse primo meu, né, o Eduardo, filho dele, ia treinar com o Paulão. Então fiquei 2 semanas vendo os treinos do Demian Maia, estagiando pro UFC 76, quando ele foi o primeiro UFC, eu acho que chamava Hostile Territory. E, cara, fiquei vidrado com aquilo, né, velho? Porque eu vi os caras lá na época. Paulão nem tinha essa ligação aqui já tinha há muito tempo. Acho que o Paulão tá aqui há uns 25 anos, 30 anos. E na época tinha o Jusley, cara, que hoje é um grande amigo meu, foi um fenômeno do jiu-jitsu aqui de Minas. Ele era faixa azul na época, magrinho, franzino. E eu vi ele treinando com os caras lá. Tinha juiz federal, tinha policiais militares, cara muito forte, muito parrudo, troncudo, e o Jusley, amassando os caras. Juvenil, faixa azul. Aí eu falo, cara, como que esse moleque consegue fazer essas coisas? Aí meu primo também me incentivou, falou, isso aí é muito legal, tal. O Paulão também sempre foi muito
gente boa, assim, né? Pela qualidade de mestre que ele era, ele me deu muita atenção e tal, e eu gostei demais. E aí, voltei embora com o passaporte, fiquei mais uns 15 dias aqui e fui embora. Quando eu cheguei em Madrid, cara, na Espanha, eu passei, assim, uns 3, 4 primeiros dias lá, muito sofrido mesmo, porque eu saí daqui, verão, né, cara? Pegar o frio Sol europeu, rachando, né? o frio europeu. Era, coitado, tão sem noção que eu fui sem blusa, cara. Você acredita? Peguei o avião, meu irmão. Todo mundo tem uma faz história isso, de vida, todo Cara, mundo tem eu isso. A minha cheguei- trajetória também foi mais ou Foi menos mais ou menos assim. assim. Você achou que lá tava... Era verão Aí também, eu- Pepe? Ou você pô, nem que imaginou? correria com a minha mãe, sei lá, Caipiras eu em Nova York, enfiei né? Pus a blusa dentro da mala, cara. Aí eu fui com um voo mais barato, tem conexão, né? Aí chegou em Milão, na Itália, velho. Aí eu lembro que tava um cara sentado do meu lado, nós trocando ideia, o cara falou assim, nossa, olha lá que lindo os Alpes suíços. Tá tudo A nevado, gente nem mano. sabia que Aí era eu dentro isso. do avião, de boa, camiseta. Que Meu porra. irmão, a hora que abriu a porta do avião, eu falei, não vou descer não, velho. Mas olha que orgulho, velho. De Caldas para Madrid. Então, aí, isso na Alpes verdade foi em suíços, Milão, cara, né? Alpes suíços. Na hora que eu cheguei na Você ia conexão, fazer conexão. cara, eu desci assim, batendo o queixo de frio, um cavaquinho debaixo do braço, porque minha mãe tinha me dado um cavaquinho pra me aprender a tocar, não sabia uma nota. Isso que eu ia falar. Você tinha intenção de ir pra Madrid pra fazer show na Não, rua? cara, nem sabia tocar. Tocar cavaquinho, Eu fui atrás pegar a do meu- moeda assim, o cara pá, Ah, entendeu? eu fui atrás do meu irmão, que sempre foi tipo uma pessoa que pra mim era um exemplo, né, Exemplo. velho? De pai, de, Falou, pô, de vou irmão arriscar e vou E meter aí o louco eu fui atrás definitivamente. dele, assim. Num primeiro momento era mais pra conhecer o mundo, né? Ver as coisas diferentes e sair das coisas erradas que eu fazia aqui. E aí chegando lá, meu irmão foi. Aí cheguei em Milão, né? Beleza, desci, quase morri de frio, não sabia falar uma palavra em italiano. Só Os cara, macarrão. só mostrei o documento, o cara Sabia carimbou, falar pá. só pizza. Aí fiquei 2 horas no aeroporto, meio perdido lá com o cara. Eu não tinha muito juízo, cara. Tinha 17 anos, era menor, Nossa. sozinho. Encontrei um camarada lá com a camiseta do Real Madrid e falei, ô, esse cara deve estar indo pra Madrid, né? Aí o cara era Meio brasileiro, óbvio, né? começamos a conversar, o cara, não sei o que, vamos tomar uma cerveja, cara? Aí Vamos tomar já- uma cerveja. Aí encostamos lá, começamos a tomar, eu não sabia nem como é que pedia. Aí o cara falou, birra, que seria Birra. o chopp. Nós tomamos 2, cara, mas cerveja mais forte, eu com 17 anos tô acostumado, entrei meio... Fica uma dica, né? Você que for pra Espanha aí, que estiver acompanhando a gente, chegou lá, é uma birra. Não, na Itália. Na Itália, na Na Itália. Espanha é canha. Canha. Olha, então, Aí, ó, já Birra. for pra Itália, bira, na Espanha, É canha. canha. Aí tomei umas 2, entramos no avião, eu com o cara começamos a conversar, viramos amigo, o cara era do Rio Grande do Sul. E aí chegamos em Madrid, meu irmão foi me buscar no aeroporto. Então esses primeiros dias em Madrid, eu não... Foi uma situação meio difícil que eu não tinha onde ficar, porque eu cheguei no meio do mês e lá... quem já morou fora sabe como é que é. Você chega, você aluga um quarto. Não tem como você alugar um apartamento, é muito caro, né? E aí eu não conseguia, assim, eu cheguei numa quarta-feira e era no meio do mês. Aí eu fiquei um dia na sogra do meu irmão, outro dia no meu irmão. Foi Aí pingando ele ali. me levou pra uma nave industrial, né? Era um barracão industrial, muito frio, cara. Aí eu dormi lá umas 2, 3 noites. Isso foi de quarta até domingo. Aí domingo, meu irmão é evangélico e me chamou pra ir na igreja que ele frequentava lá. Quando eu fui na igreja, cara, acho que assim também, a gente fica muito emotivo, longe, 10 mil km longe de casa, Longe de cara. casa. Tinha tudo aqui, tinha meus Mexe um amigos, pouco, né, minha mano? vida, minha família. Aí eu falei, cara, nossa, aí fui na igreja, eu senti uma sensação muito... Deus, né, cara? Não tem outra explicação, né? A sensação que você fala, nossa, tô Confortado, aqui, né, graças ali. a Deus tô vivo. Quem não queria ter a oportunidade dessa de conhecer o mundo e tal? Comecei a me sentir bem e a banda da igreja era muito top, velho, muito mesmo. Era tipo aquelas bandas de filme, que tinha sax e tal, uma Aí você sonzeira, você não sonzeira. pegou o cavaquinho, se você foi também. Aí eu não deixei o cavaquinho. Né? E aí fiquei com meu irmão ali e tal, pô, comecei a orar e me emocionei pra caralho. E falei, nossa, que legal, cara, isso é muito bonito, essa comunidade, que era, se eu não me engano, era 800 brasileiros, cara, nessa igreja. Caramba. Era 2 cultos, um de manhã e um à tarde no domingo, com 400 Tem cabras. jeito, brasileiro tem em todo lugar, Tem- né? Era muito, Igual cara. pardal. Aí Igual formiga. acabou o culto. Quando acabou o culto,
O pastor, na época... Brasileiro também. Brasileiro também, o Acho que era o pastor. pastor Sérgio, Um cara de muita gente fina. Era da Baixada, ex-sambista e tal. Aí rolou o cavaquinho, então. Já gostei do cara. Só que o cara pregava muito bem. Aí ele foi falando, pessoal, quem quer ter uma oração agora, vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês e tal, se alguém quer ser liberto de alguma coisa. Começou a falar, mano, na hora já me tocou o coração, eu saí andando. Já fui pra frente da igreja. Foi lá pra frente. Aí parei na frente, eu olhei, veio acho que mais umas 5, 6 pessoas ali, parou. Aí esse pastor Sérgio falou assim, cara, agora eu vou pedir pros diáconos da igreja vir aqui orar pra esse pessoal e tal. Eu nem sei o que é diácono, mas... Aí chegou um camarada, cara, pôs a mão na minha cabeça assim e começou a orar. E, pô, ele começou a orar muito bonito, eu me emocionei muito e tal. E aí acabou a oração, o cara falou, agora vocês viram e dá um abraço nessa pessoa. Quem que era o cara? Meu primeiro professor de jiu-jitsu. Davi Cavalcante. Pô, eu considero como meu mestre até hoje. Eu já não treino assim com ele há 11 anos, porque eu voltei de lá em 2010, mas, pô, é como se fosse meu professor... No mesmo nível que é hoje o meu mestre Paulão, eu considero ele como meu professor. A gente tem contato, tem um grupo, ainda conversa bastante. Mas eu acho que isso, não sei, né, cara? Deus, não tem explicação. Aí o cara não é coincidência, eu olhei né, pra cara? trás, eu vi ele assim, grandão, careca, velho, com a orelha meio torta, assim. Eu falei, meio de orelha de jiu-jiteiro, né? Sim, eu fiquei 2 semanas lá vendo os treinos do Demian Maia com o não achei Paulão. o cara. Não ia ter condição de eu praticar lá, né? E conheci ele, cara. Aí comecei a praticar. Mas só que aí foi o seguinte, fiquei 1 mês, cara. 1 mês certinho. Eu fui porque era longe da minha casa. Aí conheci ele, combinei com ele. Isso já tava morando com seu irmão, Pepe? Já tava morando Não, eu tava morando sozinho ainda. Eu acho que eu comecei a morar com meu irmão depois de uns 6 meses. Tava que eu cada tava dia lá. numa casa. Vai aquela coisa. Nômade. Fui roubado. Várias histórias. Se nós for ficar aqui, dá 3 dias de podcast. Mas aí, primeiro mês, vou contar uma historinha rápida aqui. Aí, primeiro dia de treino, cara, ou segundo, não lembro. Eu fui no treino, o Davi não tava, porque ele dava aula em 2 academias lá. Esse dia ele não tava um aluno dele faixa marrom. E eu cheguei atrasado, e os caras, meu irmão... Chegou atrasado. Disciplina, né? Chegou atrasado. Aí o Viu, cara... galera? Não, essa história de disciplina aí... Alguém avisa isso pro Bruce aí, beleza, galera? Era no 4º andar de um prédio, tinha um pessoal que dava aula de capoeira e tinha uma sala no fundo que tinha um tatame. Aí eu cheguei uns 10, 15 minutos atrasado, tava tendo um aquecimento, cara. Os caras correndo e tal. Aí a hora que eu entrei, já saiu um carinha, um maluco, já falou, pera aí, vou no banheiro. E saiu. Aí eu entrei, esse faixa marrom lá do Davi na época era meio brabão, velho. Caralho, você que alonga aí, tal. Aí eu comecei a alongar no canto, tal. Aí quando vê, tocou o interfone, velho, da sala. Aí a hora que tocou o interfone, o cara que tinha acabado de sair da sala já tinha ido embora. O cara passou mal, meu irmão. Vomitou na escada inteira. Nossa. Na descida, passando mal, certo? Pô, era a primeira aula do cara, não tinha muito fôlego, certo? Comeu muito antes da aula. Fadiga metabólica. Feijoada, né? Cara, aí ele ligou no interfone. Aí o professor, né? O instrutor que tava na hora, o faixa marrom, falou assim, pô, primeira aula tua, né? Falei, você sabe limpar vômito? Só você vai aprender agora. Chegou atrasado. Chegou atrasado. Pô, aí pega aí Que aí cartão cara, de visita. Mano, fez tudo pra você desistir, né, mano? E tal. Peguei, fui, aí desci, limpei, falei, o que, meu irmão? E os caras eram muito fortes, sempre, a maioria de praticantes de arte marcial, cara, condicionamento físico muito grande. Eu tinha 55 quilos. Aí famoso fiquei 1 mês, grilo. Saí fora, falei, isso aí não é pra mim não. Aí fiquei eu morei 3 anos lá. Aí fiquei mais 1 ano, assim, meio perdidão na vida, cara. Que aí fui descobrindo umas coisas lá também. E, né, o negócio E vem rápido. do mesmo jeito que aqui, todo mundo fala que criminalidade é em todo lugar. É em todo lugar. Criminalidade em todo lugar. E lá, às vezes, é até pior, porque tem muito mais imigrante de tudo quanto é lado do mundo. Periferia braba, né, mano? E aí eu conheci uns caras lá que não era muito boa pessoa. Até aconteceu muito louco. Uma vez uma história aí que eu acho que não convém contar, mas comigo e com meu irmão, e aí ele me chamou, velho, me pôs sentado e falou, o negócio é o seguinte, cara,
Eu não assim, ele me deu um sermão de 2 horas, mas uma palavra... Eu conheço muito bem seu irmão, É, cara. eu sei que Eu você conheço conhece a muito peça, bem, né? conheço. O que ele foi, o que ele é hoje é que ele muito foi, diferente. do que ela- E aí a hora que... Mudou pra melhor, né? Muito melhor. Nossa, não tem nem palavras. Mas aí eu lembro que ele me sentou assim, depois de 2 horas de conversa, acho que uma das últimas coisas que ele falou assim, ó, você veio pra cá que você vai melhorar de vida, certo? Você saiu de lá, pra você sair das condições que você tava e tal. E aí eu lembro isso me doeu, assim, Sempre tem uma parte que muito marca marcante. mais, né? Ele falou assim, cara, se você morrer aqui, eu não tenho dinheiro nem pra mandar teu corpo Deus embora. me livre, cara. Cê é E aí, louco. o que que eu E vou falar não pra tem minha- mesmo, porque é muito É caro. muito caro. Caro né? demais, Aí né? ele falou assim, Caro. cara... Aí pesou, né, E mano? aí ele falou, e aí, como é que a nossa mãe vai ficar? Você morrendo aqui e ela não poder nem vir no teu enterro, cara. Tipo, não foi assim com essas palavras, mas Sim, a foi visão que forte, eu né? tentou passar E pra assim, você. ele sempre foi um pai pra mim, porque meu pai separou da minha mãe, tinha 3 anos, né? E ele ficou no lugar. E ele sempre quis me dar tudo de melhor, mas era complicado, né? E aí acabou que ele falou isso tudo. Depois disso, cara, aí eu comecei a falar, não, peraí, vou tentar fazer alguma coisa de bom pra mim, pra minha vida, né? E foi aonde aí eu voltei pro jiu-jitsu e tô até hoje, cara. Faz aí... Que bacana, hein? Acho que foi 2008 pra cá, são 13 anos. Ô, Pepe, e assim como que você fala que seu irmão foi essa referência, você também agora com certeza é referência para muitos outros jovens aí que estão iniciando no jiu-jitsu também, né? Eu tanto tento pela ser, sua né? história- Tento Não. ser. Tanto pela sua história de vida, como a sua história de atleta também, né? Acho que todo mundo tem essa história, né, mano? Todo mundo sabe. Na real, só você sabe que você passou, né? Nesse corre, nessa correria, passou frio, desceu com o cavaquinho, né? Olhou pro Alpe Suíço e falou, mano, onde que eu tô aqui? Achando que tava no Rio de Janeiro, sem blusa, pingando de casa em casa. E foi, e persistiu e tá aí até hoje, e é referência, com certeza, pra nós aí e no mundo do esporte. E as crianças, né, que a gente fala nesse contexto nosso do esporte aqui, e as crianças, a criança, o Bruce vai saber muito melhor que nós, né, com esse tempo todo de professor, a criança, ela vê o professor como exemplo, cara. Então, o que você é, até fora, né, até fora do ambiente, seu- né, de trabalho, né, escolar, esportivo, né? A criança vê, cara, você tá ali enchendo a cara, caindo bêbado ali, a criança vai falar, pô, mas o professor tava bêbado, eu encontrei o professor bêbado. Eu posso beber também. Eu posso E aí beber, começa ela o... vai Então eu acho que essa referência, mano, até arrepia, né, essa história que assim, né, eu sempre falo que eu vim de projeto social também, e você, né, sair desse contexto aqui, acostumado só com o Bacião e a cascata. Vamos dar exemplo. E Pedra Branca, né? Pedra Pedra Branca. parava, né? Demais, E aí demais. você sai, mano, monta num avião, vai pro outro lado do mundo, pra Europa, chega lá, pinga aqui, pinga ali, conhece o jiu-jitsu. É isso, o esporte salva, né, mano? O esporte, né? Se tivesse, né, esse investimento que a gente sempre quis, cara, o mundo seria muito melhor, né, velho? Não, tanto prova disso, porque assim, além de você ser um esportista, você tornou isso um meio de vida. Um meio de vida. É a sua vida. Claro. Né? Jiu-jitsu A a vida, gente costuma dizer que é o lifestyle, né? cara? Exatamente, é o seu estilo de vida, exatamente. Eu Como é que é? Lifestyle? Não sabia, não sei. Lifestyle. O estilo de vida, né? Ah, traduzindo? É. É que a gente fala sabia não. BJJ lifestyle, né? Que em inglês, mas é isso mesmo, é estilo de vida. E eu tento, é o que eu falo, eu tento ser referência, né, cara? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas eu penso assim, pô, se mudou eu, que tinha tudo pra dar errado. Pra dar era errado. Um projeto totalmente falido. E hoje eu consigo viver do esporte. Graças a Deus consegui formar alguns atletas campeões, Sim, cara. Então, sim. eu não vou mudar esse estilo de jeito nenhum, né? Só tem me acrescentado e se eu tô aqui hoje dando a entrevista pra vocês é através Por conta do esporte, com certeza. Então vamos lá. E os 2 títulos? Os títulos europeus? Então, os títulos europeus foi o primeiro campeonato que eu lutei lá em 2010. Foi um campeonato europeu, ainda era faixa branca. Então, assim, eu não tinha dimensão do que era um evento esportivo dessa magnitude. Isso na Espanha mesmo, Pepe. Não, foi em Lisboa, Portugal. O tá. campeonato O europeu primeiro evento que acontece você lá. foi, esse aí? Primeiro evento, cara. Primeiro evento e já saiu eu era- campeão. Porque na academia onde eu treinava, lá no Davi, todo mundo era maior que eu, cara. Todo mundo. O menorzinho era eu. Tipo, era café com leite. Mas eu comecei a focar mesmo naquilo, cara. Gostava demais. E era um ciclo de amizade que eu não tinha, né, cara?
Ainda mais do outro lado do mundo. É muito difícil você ter amigo, né? Eu tinha o senhor que eu trabalhava, o meu irmão, que era minha família com a esposa. E professor, né? E aí, aonde eu me sentia bem era na academia. Porque tinha cada um de um jeito, cara. Tinha o Christopher Frutos, que é um grande amigo meu até hoje. É o alemão, né? A gente chama ele de Gadita. E, pô, eu chegava lá, vi o cara tinha 2 metros de altura, era tatuador. Aí chegava, tinha um outro que era... entendeu? Era muita miscigenação ali dentro, que você falava, meu irmão... Tinha tudo quanto é jeito. uma família mesmo. Cada um é do jeito. Tinha o Mac, que era um outro também, grande amigo meu. É igual nós aqui do podcast, tem dançarino, Axé Bahia, tem professor, tem músico, barra músico. Esse é 10 profissão. Então, eu me sentia muito bem lá, cara. E aí eu adorava, eu chegava do trampo, tipo, cansado, morrendo de canseira, mas não via a hora de dar a hora do treino pra ir. Tinha dia que, quando eu não tava trabalhando, eu ia 2, 3 treinos por dia, entendeu? Caramba. E aí fui treinando, evoluindo dentro da academia, fui crescendo, aí eles resolveram, não, vamos levar o Pedrinho, levar o Pedrinho. O Pedrinho, né, nessa ocasião aí, quando você começou a treinar, depois de quanto tempo que foi aí que você foi pra Cara, acho que foi 1 ano e meio, 1 ano mais ou menos, um ano e meio. Aí eu era faixa branca, né, peso sem nenhum galo. grau. Eu não lembro, cara, não lembro se eu Pepe, tinha grau já na época. Só um... Eu sei porque eu tenho 1 grau na faixa. Eu sei. Já tá... Tem. Você nem sabe que é faixa, velho. Pois é. A faixa dele é que é a faixa de se escrever. Na realidade, eu sei qual que é a faixa que ele tem. Qual? É aquela que ele teve que colocar no tornozelo o dia que o senhor machucou ele. Obrigado, viu? É isso aí. Ó, A faixa minha mas é é porque sobrepeso 1. eu tenho grau. Grau obesidade. Obesidade. Todos temos aqui, Assunto- mesmo tirando o Assunto PP. de luta não se comenta e não pode comentar, isso é uma regra. Treino não se comenta. aí. Então, já perdi Paga uma. 10. Já tô devendo aqui. PP. ó. Os dois. Só pra chamar a atenção, só pra quem não sabe, aí o Bruce Bom, segue, PP. Não pode. Acabou de falar que não pode. O senhor tá, não vai falando comentar. o que aí, mano? Ô, PP, assim, logicamente que depende do atleta, depende de quantas vezes você treina e tudo mais. Você falou que demorou mais ou menos 1 ano e meio para você chegar a disputar um ano, para você disputar um campeonato mundial. Né? Se tratando de outros atletas, é mais ou menos esse tempo ou não? Ou depende depende muito sempre, da dedicação do cara. Porque campeonato, se você é faixa branca, não tem uma regra lá, o cara vai falar assim, meu irmão, quanto tempo você treina? Você é faixa branca. É faixa Meu irmão, branca. você pode treinar um dia e querer ir no Querer- campeonato, Entendi. entendeu? Entendi. Por exemplo, a minha esposa, Yasmin, ela já lutou um campeonato com 30 dias, eu acho que nem isso, 25 dias de treino. As minhas é faixa azul já, né? Yasmin agora é faixa azul, mas na época tinha acabado de começar, não sabia Caramba, movimentar, e aí eu fui falando na cabeça dela, incentivando, ela, então vambora. Aí foi no campeonato, tadinha. Só se segurou, né? Mas Só foi, defendeu, já né? só não ser finalizado com Sim, um mês. já tá ótimo. bom, né? A menina que lutou com ela já tinha mais de 1 ano de treino. E assim, isso não influencia muito, não. Entendi. Claro que é bom você ter pelo menos aí uns 6 meses, tentar treinar regularmente 5 vezes na semana, para pelo menos entender o que você tem que fazer dentro da luta, Sim. as posições de pontuação e as finalizações. Mas voltando ao assunto do europeu, aí eu fui com eles, a gente foi de Madrid a Lisboa de carro e na época eu não lembro se era 4, 5 dias de evento. E aí eu lutei, eu cheguei na final do europeu com um atleta que era do exército dos Emirados Árabes. Caramba, foi até muito legal, que eu não esqueço quando eles entraram louco, hein? assim no ginásio, entrou uns Pegado, 30, 40 atletas, cara, com os kimonos todos iguais, assim, da UAE e tal. E o cara era muito duro, Você velho. falou, Cara, mano, me que deu é isso umas- que eu vou fazer O que eu tô fazendo aqui? um triângulo, um americano, tudo junto, eu ali dentro, se eu sabia se eu segurava, se eu batia. Chegou que eu não fui finalizado não, mas perdi a final. Caramba. E aí depois de 5 anos, na faixa marrom, em 2015, aí eu fui lutar de novo o europeu, que aí foi uma viagem inesquecível, porque depois de 5 anos sem ver o meu primeiro professor, sem ver a academia, Toda aquela Você já tinha ansiedade. voltado pro Brasil. já tinha voltado. É porque eu morei lá de 2007 a 2010. Eu voltei em 2010, eu ganhei a faixa azul do Davi. Aí quando eu cheguei aqui em 2010, eu comecei a treinar aqui em Caldas, né? Com o Silvinho, o Tony na época, o pessoal
que era uma filial do Paulão Resende aqui, é até hoje, né? Até hoje. E aí eu comecei a treinar com o mestre Paulão. Aí o mestre Paulão me convidou para ir para casa do atleta, eu morei lá um tempo, em 2011, 2012. Depois voltei para cá, continuei treinando aqui com a galera. E aí em 2014, final de 2014, novembro, eu fui lutar o campeonato sul-americano. Fechei a final com o meu companheiro de equipe, um grande amigo meu que é o Rodney Barbosa, um atleta multicampeão da nossa equipe. Hoje ele mora no Catar, em Doha. E aí eu cheguei na final com ele e falei, cara, acendeu a chaminha de novo. Eu falei, vou pro europeu. Eu tinha 2 meses, cara. Tinha R$1 no bolso. Falei, não, vou pro europeu, velho. Comecei a me virar, fui pedindo patrocínio, fui ali, fiz uma rifa. Graças a Deus consegui. Depois fiquei pagando um tempo a passagem. E aí voltei pra lá, cara. Foi muito legal essa viagem que eu fui sozinho. Comprei a passagem mais barato, fui pra Marrocos, fiquei 3 horas em Marrocos, no aeroporto, depois cheguei em Lisboa. Viu os Alpes de novo ou não? Não, aí não. E o cavaquinho? Lá só era dunas de areia. Mas não passou em Milão de novo, não. Não tinha levado o cavaquinho, já não, fiquei né? na África mesmo. E a blusa? Não, aí na época, tava frio, eu já tava esperto. Mas uma coisa que o Pepe falou aí que a gente tem que frisar também é a questão do atleta que ele sofre aí hoje, né, cara? Principalmente do esporte individual, que é um custo, né? O pessoal acha que é mais barato, é um custo muito maior, porque é uma modalidade, você é sozinho, você tem que pagar, enfim, patrocínio. E você não arruma patrocínio, né, cara? É difícil arrumar. Muito complicado. E aí você tem que pedir, o atleta ele tem que literalmente pedir mesmo, bater. Porque eu penso assim, para uma empresa te patrocinar, você tem que dar um tipo de retorno. Você né? tem que dar uma contrapartida. E aí seria a divulgação da aí, marca e tal, mas... E aí pra empresa então, mas naquela época também aí é difícil fazer empresas, divulgação. do Brasil, a Ambev, aí você vai lá pedir patrocínio para ir lutar com a lata de Skol, colada de totalmente fora de conexão, posso falar de né? marca aqui. Não era... Não, que não. Logo ela tá patrocinando nós, Ambev. Pode falar de tudo que você quiser. Aproveitar aí, já fica o recado pra Ambev. Ambev aí, se quiser patrocinar a gente. Não, mas é só dando um exemplo de outras marcas e tal, né? Eu bebo cerveja. É complicado, né, velho? É porque naquela época é muito mais difícil, não é igual hoje. As mídias, né, os sociais, né, a internet, que hoje tudo, né, gira em torno. Então, tipo assim, você foi, treinou, você pegou... Era mais difícil. Tá todo mundo vendo, você mandou no WhatsApp, era mais difícil. Então, assim, eu acho que também foi uns grandes desafios seu, né? Foi essa demais, parte de patrocínio. Mas eu achei, assim, muito top a viagem, porque aí depois, né, voltando ao assunto, eu lutei o campeonato, aí fiquei em terceiro. Eu acabei lutando com esse companheiro meu de equipe, porque a gente não se inscreveu com a mesma academia. Então, na hora do sorteio da Chaves, bateu na semifinal. Eu perdi pra ele e fiquei em terceiro. E ele ficou em segundo. Assim, muito gratificante, porque era a mesma equipe, né? Sim. E aí, o meu primeiro professor, Davi, foi lá me encontrar, cara. Que legal. E foi ele, o Mac e o Denis. Eles foram pra assistir. Tinha combinado? Não, eu tinha falado com ele Que e você falei ia- que você ia iria lutar no depois dia, pra Madrid pra ficar lá, porque eu ia ficar acho que 20 dias, né? Pra passagem, pra voltar. E aí eles foram lá pra assistir as finais da faixa preta no domingo. Aí a gente já se encontrou, eu voltei com eles de carro. Que bacana. De Lisboa a Madrid de novo. E aí eu fiquei lá acho que uns 15 dias, cara, na casa desse meu primeiro professor, treinando na academia. O Pepe tá lá até hoje. E ele tá lá até hoje, cara. E acho que não vem embora Não vem mais, embora. não. Já tá vem, lá né? com 2 filhos, a Malu. tá Estabelecido, né? Estabelecido. E assim, cara, eu lembro até hoje que é uma nostalgia, né? Porque eu treinei tanto tempo no mesmo lugar. Aí depois eu volto, depois de 5 anos sem se ver. Aí a hora que eu entrei na academia, cara, eu senti até o cheiro, é impressionante, né? Não sei se é o mesmo produto de limpeza que eles usam até hoje, mas o cheiro da academia, cara, o tatame, o clima, né? Até a hoje essência, as lembranças né, mano? tão... Pepe, aí passa um filme na cabeça, né, cara? Passa, De cara, tudo que você passa viveu lá. Muito, nossa. Eu acho que, Caramba, igual você velho. falou, você passa toda a história, né? Todo mundo tem uma história pra contar, seja no esporte, em diversas áreas, né? Mas algumas coisas, igual você falou, marca, né, cara? Você chega depois de um tempo, você voltar no local, você olhar e falar, pô, que da hora. Fiz parte disso aqui. Parte disso aqui, cara. Mas outra dúvida que eu queria perguntar pra você, Pepe, né? Dentro desse contexto aí também, né? De competição e tal, você sabe que né, o jiu-jitsu, esporte fora de contato, cara,
E assim, sempre acontece o inesperado, né? Alguma coisa inesperada, assim. Sei lá, o cara pôr o joelho na barriga, igual o Bruce põe na mina. Ah, não pode falar. Ah, não pode. Não pode falar. contar. Você entendeu? Então, Vai assim, pagar 10. às vezes, tipo assim, o cara... O pessoal que tá assistindo a gente tá vendo que eu sou perigoso, viu? Ah, já é. Ó, fica esperto aí, Fica viu? esperto. É. Dentro do tatame ali, assim, uma dúvida, né? Porque... Né, que surgiu aqui. Dentro do tatame, né? Você ali, em combate, né? Não sei se é assim que fala, né? Na luta ali, algum imprevisto acontece. O que assim, sei lá, do que acontece, que é mais chato, você fala, puta, cara, fiquei puto, o cara pôs, sei lá, a mão na minha cara, cuspiu em mim, sei lá, não sei, alguma coisa assim. Bom, a gente tem algumas coisas dentro da arte marcial, porque é o que você tá falando, é uma luta agarrada, né, cara? Então, contato físico é intenso, é 100%. E tem várias coisinhas. Por exemplo, tem umas coisas que a gente chama de grosseria, né? Porque por mais que você tá tentando finalizar ali o cara, quebrar um braço, estrangular, mas tem algumas coisas que a gente chama de grosseria. Por exemplo, o cara, igual você falou, pôr a mão no seu rosto, esfolar a sua orelha por querer. O Thiagão era assim, né? O Thiagão da praia. Thiagão, você vai vir também aqui, viu, Thiagão? Thiagão era assim, Ô, Pepe, só uma pergunta. Ah. Esse Thiagão aí é forte, não? Cara, o Thiagão sempre... Ele não é grandão assim, mas, pô, é trincado. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Você tá mexendo com o cara, velho. Não, mas eu tô mexendo com ele porque ele é parceiro Mas meu. por que o senhor ficou vermelho agora? Não fiquei não, mas ele é parceiro Thiagão meu. Por isso que eu tô falando. Senão não ia falar, é não. campeão mundial na faixa mundial. preta. Foi um grande professor meu. Um grande abraço aí, Thiagão. Mas eu acho que a pior de todas as coisas que pode acontecer dentro da luta, cara, já aconteceu comigo, é o suor do seu oponente quando você tá numa situação, por exemplo, embaixo. Se você tá fazendo guarda, você tem que estar com as costas no chão ali deitado, o cara tá por cima de você, tentando passar suas pernas, que seria a passagem de guarda, né? Então, pô, o cara quando é mais pesado, ele soa muito, né? E aquele suor começa a pingar, meu irmão. E já chegou a acontecer de pingar na cara, dentro do olho. Já chegou a acontecer de pingar dentro da boca, velho. Salgado o negócio. Mas vou fazer uma observação. Suor ainda é melhor que ranho, mano. Ah, não. Ranho eu nunca Imagina vi. o cara... Não, mas pode acontecer, ué. Pode acontecer. O cara vai treinar, ele tá meio... E o cara peida? Chega a peidar, o PP, às vezes? Lógico, pô. É o gásinho, o nitro. Puta Não, é falta de respeito. Você tem que melhorar a alimentação pra não acontecer isso, né? Mas Cara, Fica a dica aí pros amigos nossos que fazem essas coisas aí, ó. Melhorar a alimentação. Melhorar a alimentação. A gente vai ter que trazer um nutricionista aqui também pra resolver isso aí. Daquela vez do... Fica a dica, o parceiro nosso aí. Fica a dica, parceiro nosso. BW. Enfim. Não, mas o Bruce é educado, pô. Quando ele vai peidar, ele sai. Isso aí quando ele tá treinando lá, né? Porque com a gente não faz isso Lembrando não, que eu não mano. podia falar isso aqui. Lembrando que eu não podia falar isso aqui, né? E não podia falar isso aqui, e assim, o Bruce ficou com medo do PP e falou, não, se você pegar no tatame, você vai pagar castigo. Aí ele saiu fora. Não é, ele ia pegar nós. Mas assim, ó... Não, pode concluir, PP. Não, é que eu ia só O lembrar suor é de bravo, vocês, mano. não sei se O vocês suor, lembram sei louco. daquela, se eu não me engano, só se estiver falando errado, mas do Felipe Kitadai, do judô, cara, numa edição aí das Olimpíadas, que ele deixou uma marca marrom na calça. Você lembra disso? Não vi não, cara. Não Também lembra, não. pô. Ô, louco. Cagou na calça? Cagou na calça. Deu uma freada de caminhão. Não, mas é porque eu acho que a Força, né, velho? excessiva pra derrubar o Era cara. peso pesado? Não, ele é peso leve. Ele meteu bem uma levinho. feijoada de pré-treino. Eu lembro porque na época foi famoso isso aí. Tipo, Não, isso aí não vi, não. Caramba, Mas não vamos lembro olhar disso isso não. aí. Ele foi entrar a queda nas Olimpíadas, a hora que o kimono branco, a hora que ele virou, meu irmão, já apareceu... Tá igual a Haroldo, Mas quando aí, vai fazer abdominal. Mas aí, o cara continua lutando Cara, ou o juiz... não lembro o que aconteceu. Cara, eu acho que o juiz para. tá igual a Para a Haroldo luta, quando- né, velho? Eu não Tá igual a Haroldo. recordo não, mano. Tá igual a Haroldo, que outro dia eu fui Depois treinar o Haroldo, fazer os assistam, alongamentos, né? abdominal. Na hora que eu forcei a perna, pá. Falei, você é louco. Parar de comer. Tá louco. Alimentação, Mas- tem que trazer um nutricionista, Ah, mano. mas o cara tá comendo... O Haroldo tá comendo
Feijoada, 6 horas da manhã. Pai. Tá louco. Tá louco aí. Feijoada 6 horas da manhã, não tem jeito Eu acho não, que ué. o PP, esse do suor aí deve ser foda. Ah, do suor foda é pra muito caralho. ruim, cara, Você tá muito parado, o cara só com a boca assim. Pingando. Na hora que você vai dar aquela respiração, você abre a boca assim, o cara É, fala, porque, pô, toma essa gota aí de o suor soro. de outra pessoa pingando no seu rosto, meu irmão. Eu acho que é a pior Salgado, sensação que existe. salgado pra Ainda caralho. mais quando você não consegue se mexer, que você tá tudo travado. E a ali, dúvida, mexe só o que olho. ficou, na hora que caiu na sua boca, você engoliu, você jogou de volta. Não tem como... Vamos analisar a cena. Vamos analisar a cena. Sei lá, na posição de guarda, assim, você deve enxergar um negócio de câmera lenta, mano. Câmera Um negócio lenta é bem Foda que às vezes dá devagarinho. nem pra ver, né, velho? Só sente o E gosto. não tem o que fazer, cara. Ossos do Mas, ofício. mas, Ossos do ofício, mas o Haroldo colocou uma situação, é lógico, o suor é melhor do que o ranho, mas já aconteceu do ranho também, porque tem cara Ranho que... eu nunca vi, cara. Nunca viu? Nunca vi. Ainda bem, né? Até porque ninguém vai treinar gripado, né, cara? É, tem ou isso, né? assim, com coriza, né? Sim, É sim. muito difícil, porque você exige muito da respiração Sim, ali. sim. Então, quando tá fechado mesmo, a galera fica em casa Não, descansando. não vai treinar, né? Outra pergunta que eu queria fazer pra você aqui, eu pensei aqui, Pepe, né, em relação... Eu também, né, como fui atleta, né, joguei futsal e tal. Faz tempo isso, viu, gente? Faz tempo. E assim, você sempre tentava, né, cara, tá sempre em nível. É lógico que o conciliar ali do atleta amador, né, no caso que muitas vezes amador você jogava, né, no caso eu contra pessoas federadas, até profissional, né, em jogos regionais, enfim. E aí você tem que conciliar, né, trabalho, treino, alimentação... E o cara do lado ali só treinando, se alimentando, né? Por patrocínio e tal. Então, assim, eu acho que essa foi uma das suas dificuldades também. Igual você falou, ter o patrocínio, né? E quem te ajuda, sempre te ajudou a estar nisso. E também conciliar, né? Entre você ser o PP professor, né? Você tem que cuidar da sua alimentação. E da sua alimentação também, né? Cuidar que você falou também que fez... seu preparo Né, físico. 10 anos aí fazendo. Que você falou, comentou, dieta aí, que tem dia que você olha na ricota, você fala, pelo amor de Deus. Então, isso é muito difícil, cara. Eu acho que eu pequei muito, errei muito nessa parte, porque eu fui um cara que sempre gostou muito de jiu-jitsu, só jiu-jitsu. Vivia do jiu-jitsu. Né? E aí eu esquecia dessas partes. Eu sempre soube, sempre tive grandes parceiros do meu lado. Eu acho que uma das épocas que eu mais aprendi a respeito de tudo isso foi quando eu morei na casa do atleta, porque... Do atleta lá do Mestre Paulão. Do Mestre Paulão. Isso, aqui em Lá em Poços. Poços, Hoje até tá um pessoal fazendo um camp lá pro Campeonato Brasileiro, que vai acontecer agora no final do mês. E nessa época que ali eu comecei a ter mais contato, por exemplo, com o Thiagão, que era um professor de educação física, né? Sim, Com sim. grandes outros professores que tinha. O próprio Mestre Paulão, todo dia puxando os treinos. É um cara que já formou diversos campeões. Mas eu pecava muito porque eu não gostava de fazer preparação física. Do lado, né, o contexto do atleta geral não é só competir, não é fora só do competir, o contexto cara. fora do tatame. ali, né? E não é só treinar a sua modalidade hoje em dia. Antigamente É tudo, né, cara? era bonito porque o jiu-jitsu se difundiu por causa disso, de o atleta mais fraco ganhando mais forte. Mais forte. A técnica se prevalecer sobre a força. força. Só que, meu irmão, hoje em dia, né, de um tempo pra cá, vence quem tem mais preparo físico, Sim, quem tem uma boa Quem alimentação. tá preparado, né? Psicologicamente Isso. também, né? Tudo isso, os caras buscam psicólogo, Nutricionista, preparador físico, médico, tem né? todo um conjunto. É uma pra cadeia você de chegar lá e profissionais ser ali campeão. pra... É porque você trabalhar na semana inteira ali no serviço pesado, à noite treinar e no sabadão você pá de novo no tatame. E o cara do outro lado ali querendo te engolir, né? E quem tem os caras que vivem disso faz 2, 3 treinos por dia, faz um treino técnico, um treino de posição e tal. E aí quando eu também peguei a responsabilidade de ser professor aqui da equipe de jiu-jitsu aqui de Caldas, aí ficou mais complicado ainda. Porque Aí era outras responsabilidades. porque você ser Conciliar professor tudo isso, né, e Pepe? competidor é muito difícil, porque ou você treina e pensa em você, ou você treina e pensa nos seus alunos. nos alunos. Aí eu, por exemplo, até falo isso pra galera que treina comigo. É raro, velho. Todo mundo sabe quem treina comigo. É difícil o dia que eu sento no tatame e fico lá, meu irmão, faz isso. Ô, tá vendo tua mão ali? Tá errado. Pega a gola aqui. É raríssimo. É uma vez a cada um mês. Porque todos os dias eu tô treinando junto, entendeu? Sim, sim. Eu tô tentando rolar, me manter, né? E ver a evolução dos alunos ali, sentir mesmo. Eu não fico sentado
passando as instruções. Eu tento ainda ser competidor, porque eu ainda acho que eu tenho muita lenha pra queimar, ainda tô muito novo. Ah, não, você tá novo. Tá com quanto, Pepe? 40? 31. Tá 40. Pô, mano, aí, cara, 22. tirou a barba e fala assim, mano, vou rapar a barba, porque os caras vão falar. 22, Não, brincadeira, Pepe. Mas eu acho muito legal isso, porque eu adoro, velho. A adrenalina que eu sinto, isso é uma coisa que eu aprendi com a luta. O que me fez ser o que eu sou hoje em dia. Antigamente, eu buscava na droga uma sensação de liberdade. Buscava um alívio ali, né? E aquela ansiedade doida que todo jovem quer ter, que quer mudar o mundo, meu irmão. Que rápido, passar por cima. Com 18 anos, quer estar com R$1 milhão. E aí eu buscava isso na droga, essa adrenalina, cara, que eu acho que o jovem busca. Essa Todo vontade, jovem né? busca isso, entendeu? Sair na sexta à noite, pra onde que eu vou hoje? Aquela coisa que você não sabe, cara. Não sabe o que você Nossa, faz, com né? quem que eu vou encontrar? 5 horas da manhã eu vou estar onde? E eu comecei a perceber que essa adrenalina sai de dentro de mim, eu não preciso pôr nada pra dentro. Sim, sim. Quando eu vou Você- lutar, todos os santos dias, eu treino com os mesmos caras, velho, as mesmas figurinhas batidas. Todo dia eu chego lá, não adianta, velho, a mão dá aquela molhada. Dá aquela ansiedade. Dá aquela sensação. Por mais que eu sei que eu sou professor, que eu tô um passo à frente, Sim, mas isso não perde, eu tô né, cara? em sensação de perigo o tempo inteiro, Sim, entendeu? sim, sim. Que pode acontecer de eu ser finalizado e tal. Então isso causa adrenalina. E na competição é 20 vezes mais. Maior. 20 Porque vezes você mais. não conhece o cara, você não sabe o tanto o cara treinou, você não sabe o tanto o cara tá preparado. E, pô, ali dentro, quem puder mais chora menos. Acabou. Então isso te causa essa adrenalina que sai de dentro, E né, tem cara? que ter do atleta, né? Tem que ter do atleta. A partir do momento que você não sentir mais isso, quando você vai competir e tal, aí Perdeu alguma a coisa graça. tá errada. Perdeu. Eu tava vendo esse dia o Bernardinho falando, né, Do vôlei. do vôlei, falando assim que quando os caras ganhavam, a seleção masculina, eles não ficavam felizes, ficavam aliviados. Porque a pressão era tanta também Muito grande, de ganhar, que os caras estavam perdendo tesão de ganhar. Tipo assim, ó, ganhei, beleza, nossa, tô suave. Mas não tava feliz, falar, pô, ganhei, ó, ninguém vai mexer meu saco. Então, assim, quando você começa a perder isso aí, mas eu gosto, até hoje, tantos anos, é as mesmas galerinhas, os mesmos rapaziada ali, batido ali, e você sente a mesma adrenalina ainda, cara. Isso que é legal no esporte. É muito legal. Ô, Pepe, agora falando aí, falando que você dá aula em Caldas, aqui na nossa cidade, você foi fundador de um projeto Lutar é Viver, é isso? Viver é lutar. Viver é lutar. Esse projeto ajudou bastante crianças, de modo geral, bastante criança. E o projeto ainda existe, funciona, tem alguma parceria? Cara, esse projeto a gente começou, acho que foi lá para 2013, 2014. A gente começou. Antes aqui não tinha jiu-jitsu para crianças, né? Era mais só adultos. Aí em 2013 começou uma turminha menor de idade. E, pô, eu gostei muito, cara. Sempre gostei de criança, eu tenho muitos sobrinhos. E acho assim a pureza do mundo, né, cara? Você é doido. A gente tem o... É a verdade, né? A gente até comentou isso esses dias na secretaria Sim. lá, que é uma das nossas dádivas aí, né, da vida, que é você poder lapidar um ser humano, né? E eu comecei a gostar... Não, tem, obrigado. E eu comecei a gostar de dar aula pra criança, cara. E de ensinar e ver, é muito gratificante você ver as crianças tendo uma... evoluindo dentro do esporte, né, cara? Você poder falar assim, nossa, eu que ensinei ela a fazer isso, cara. Não tem dinheiro que pague, né? E aí começou o projeto, né? Lá atrás, acho que lá não me lembro o ano, mas acho que foi em 2013, a gente recebeu um apoio da Associação Oportunidade, a gente tinha um tatame muito curto, e aí a gente começou a dar aula lá no Copas, né? No fundo, naquela parte vermelha. Aí começou a ter mais visibilidade e tal. E até eu contei adesão essa semana, também, né? acho que lá não lembro pra quem, que eu perguntei pra um grande professor meu também, que me ensinou muita coisa, que é o João Rafael Gargamel, que é um cara, pô... Acho que você comentou comigo. Esse início de jiu-jitsu, eu falei pra ele, falou, pô, Garga, eu vi que você tá com o projeto lá em São João, de aulas infantis e tal, como é que é? O que você faz e tal? Ele falou, Pepe, você não tem um tatame? Eu falei, tem. Ele falou, você não tem os ensinamentos aí que você já aprendeu?
na tua cabeça? Eu falei, tem. Então o que você tá esperando, meu irmão? Começar. Vai lá e Ele deu começa. o start que faltava, né? Porque Deu aquele... sabe quando você fica naquele Você negócio? fica Mas inseguro, eu não tenho né? apoio. Você fica... Ai, a prefeitura não me apoia, a Secretaria de Esporte não me apoia. Eu não tenho nada. E aí, Você tem que começar você pra tem que gerar, fazer de né, mano? coração, mano. Sim, Porque se você for pensar em questão financeira, vocês muito bem sabem disso, trabalham com esporte. Meu irmão, rico nós nunca vamos ficar com isso. A não ser Ainda se mais é- com a não social, ser- né? Não é só o Tiger Ainda Woods mais, nenhum, né? Não, ainda Mas mais quando você no contexto do complicado, social, né, mano? é. Que você formar... Na verdade, você acaba tirando dinheiro do seu você bolso. acaba tirando pra investir. Pra investir. É a mais pura verdade. E aí começou dessa forma, cara. E foi crescendo, foi crescendo. Aí em 2014 a gente alugou um espaço, que foi o porãozinho da Dona Dulce. Da Dona cara. Dulce, eu lembro lá. Foi a Lá foi mudança, foi a mudança de chave. De chave começou. Ali o negócio, o Eliandro Silvestre também, grande diretor lá do Vice, né? Grande bigode. Grande bigode, cara. Ele deu um incentivo Salve grande, pro Bigode. na faixa azul, tô esperando que ele falou que vai voltar e vai treinar até a faixa preta. Ei, Ah, eu já tinha ouvido essa conversa aí, essa mano. conversa aí, Você viu? sabe quando ele vai voltar pro jiu-jitsu? Ah. Nunca mais. Quando furar os pneus da bike Nunca dele. mais. Sabe o que nós mano. vamos fazer? Nós vamos furar o pneu da bike dele. É, isso aí. Profeta Harold. Não, ele vai Profeta- voltar Amanhã, assim. aí Fé em amanhã Deus. aparece furado esse pneu e vai falar que foi a gente que furou, Não, mano. É verdade. Não, fé em Ninguém Deus vai que ele furar teu voltar. pneu, não, Vai Leandro. voltar Pode ficar sim, tranquilo. Bigode. Aí, cara, o Bigode chamou eu pra ir nas escolas, cara. Pô, vamos nas escolas apresentar a modalidade. Cara, a gente foi na primeira semana, na segunda tinha uns 50 alunos a mais. Lotou a academia, nós ficamos um ano no porão da Dona Dulce e aí a gente foi pra Duque de Caxias, no Bacarrão. Dona Dulce tá viva ainda? Não, a Dona Não. Dulce já é falecida. Falecida. É, mãe da minha madrinha Mó, Dona Mó. Também é professor de educação Também física. Professor de educação E física. aí, Era professor de educação física. o que aconteceu? Eu mudei pra Duque de Caxias, a gente alugou um barracãozinho, que era do Fernando. Fernando Sírio. Fernando Sírio. Fernando tá vivo Bem ainda. primo meu Não, também. não. O Também Fernando não? Faleceu também. Faleceu há pouco tempo. Porra, parece que faz tantos anos isso aí, né? Tantos Tanta anos, gente né, já se cara? foi. Pois é. Na Duque de Caxias, lá, né? É. E aí, cara, a gente ficou lá um ano também, a gente conseguiu pagar o aluguel só com patrocínio. Na época a gente teve, não lembro quantos, mas foi muitos E patrocinadores. não cobrava pra- nada de ninguém da Não, criançada. das crianças não, dos adultos. Dos adultos, sim, Ah, de 16 os adultos anos. tem que dar uma moral pro É, professor, tem né? que ajudar, Pelo né? amor, né, gente? Aí, isso aí é foda. Vamos cara. dar uma Galera. moral, né, mano? Ô, pelo amor, hein, galera? Por favor, porque, né? pô, Cara- projeto social é pra criança, não é pra adulto, Isso, né, meu irmão? entendeu? Aí, Boa. beleza. Fica a dica, O né? adulto vai transformar num trabalhador ou num atleta e vai ajudar o professor depois. Ó, Amém. projeto social pra criança, tá, gente? Amém. Aí a gente ficou lá um ano. Eu não sou muito dessa de que projeto social é só pra criança, não. Não. Esportivo, sim. Não. Ah, tá. Esportivo a maioria. Nesse âmbito que a gente tá falando, que é o seguinte, que o cara tem condição de ajudar. de Às contribuir. vezes não. Tem Mas- gente que mas- não tem mas- condição mas de são- ajudar. mas Mas a são- gente mas sabe são- quem E, pode ó, quem não tem, ó, pode. Isso que eu tô Sabe quem é? falando. O cara Mas não sabe tem quem é? condição e é um dos melhores. O cara não tem condição e é um dos Haroldo, melhores, cara. Mas o detalhe é o seguinte: o cara que não tem condição é um cara à parte, que vai conversar com o professor à parte e vai colocar a situação dele. Agora, Fala, ó, nós Pepe. tá falando dos caras que tem condição, entendeu? Não, o cara, ele treina, não paga, mas ele tá no boteco todo final de semana, cara. Comprando Entendeu? Concordo, É, concordo, é isso, concordo. É isso. lógico. Entendeu? É isso que você tá falando, né? mas Concordo. Só pra nesse ficar... sentido. É bem- O Harold quis polemizar aqui, É, mas ele quis- derrubou. Aí o É. negócio meu é... Não, é porque o Aro... Truma, é, né? é. Truma, ô Truma. Ó, só que aí aconteceu isso. A gente ficou um ano lá, né, nesse porão. Foi uma das melhores épocas, acho, do jiu-jitsu aqui em Caldas. Teve muita gente treinando. E aí a gente tinha a modalidade Muay Thai também na época, que foi com o Jader, que era um cara que morou aqui. Depois foi pra Nova Zelândia com a família. A mensalidade que a galera pagava ajudava também a manter o projeto social. Ajudava. E aí a gente O social começou a é o contexto evoluir ali. imenso, né, Sim, velho? sim. E aí foi de 2015, a gente ficou lá um ano praticamente, 2016, aí parou. A gente não teve mais condição no segundo ano de pagar o aluguel, alguns patrocinadores já não conseguia patrocinar mais, a gente tentou também baixar o aluguel, não deu certo, aí a gente voltou pro Copas, pra salinha que a gente tá lá até hoje, né? Tá indo pra 6 anos. E nesses 6 anos, o projeto cresceu muito. A gente foi em muitos campeonatos, muitas competições, né? Desde também que o Will chegou, né? Porque ele tá aqui não na minha frente, mas à frente da Secretaria de Esporte, a gente
Que moral, conseguiu hein? Valeu, ter uma... hein? Que moral. Bom pra caramba. Puxar o saco aqui do patrão. Tá nada, tá nada. Não, mas É mérito do cara massa, mesmo. É tá mérito, nada. porque, É pô, a realidade, sem né, cara? parar, o Will mão na sabe massa. disso, ele foi no campeonato de jiu-jitsu com a gente. Por isso eu No ganhei um dia- grau na faixa, né, ganhei bebê? um grau só por isso, só porque foi. Ah, agora entendi. Agora eu entendi o Entendeu? grau Não, da mas faixa. ele sabe, ele foi no campeonato de Poço Fundo, que é um campeonato tradicionalíssimo aqui da nossa Topíssimo região, campeonato do bom professor demais. Gledson Barbarotti, porque é da nossa equipe também. Gledson. Um abraço aí, professor Gledson. Mas o Will foi, cara, ele ouviu da boca do professor Do lá. Gledson, né? Nunca. Ele trocou ideia, eu falei, ó, o secretário de esporte veio com a gente, o Gledson olhou até assustou. quê? Secretário Secretário de de esportes. esporte no campeonato de jiu-jitsu. Faltou pôr ele lá em cima do pódio e dar uma medalha, pô. Na casa, o cara falou, não, pô, mano, é legal, cara. Eu nunca vi um secretário Nunca de esporte. vi, nunca Às tive. vezes, É sei que lá. na realidade os caras são mais É a massa. É a o massa, futebol, o esporte de né? massa, o futebol e vôlei. Mas E aí a gente, e o cara falou, né? começou aí, cara, em competições e até o Will acompanhou a gente nessa. E assim, aí 2019, o ano antes da pandemia, foi o nosso ápice, cara. A gente teve 11 eventos, o Will No sabe ano disso. inteiro, né? Eu queria ter tido 12, um por mês, mas infelizmente o primeiro, eu acho que Janeiro, não, né? fevereiro que a gente Fevereiro. Eu foi. recordo mais ou menos, e até teve os alunos, as crianças, a gente fala, os pré-adolescentes, que ganharam medalhas também. Isso, foram, grandes Foi, títulos. mas foram- não, foi- ganharam A títulos. gente Rapelou, teve né? campeão, Rapelou. campeão brasileiro, teve campeão mundial, teve campeão latino-americano. Quer E dizer- todos os campeonatos que a gente foi, a gente trouxe medalha em todos. Que bacana. Eu tava Foi fazendo uma mais de média, 90 medalhas, não foi? Mais de 100, cara. Caramba. Contando com o pessoal de Puyuna também, que faz Que é parte aqui da da nossa equipe. escola, que é a equipe Coliseu Jiu-Jitsu lá com o Xuxo, o João Paulo. Eles fecharam junto com a gente, acho que foi em 2018. Eles chegaram na nossa equipe só para somar. E com eles deu mais de 140 medalhas no ano de 2019. A gente foi nesses 11 eventos, os maiores que a gente conseguiu ir no país. E, pô, tivemos campeão em tudo, graças a Deus. E aí foi o ápice. Aí, pô, chegou 2020, a pandemia. o vírusinho Nossa, resolveu Isso aí foi o que quebrou, né? acabar com Né, tudo. Eu lembro na questão do PP, quando nós tava na pegada lá, né? Eu lembro que logo quando eu cheguei, né? Quando eu comecei a trabalhar, né? Na secretaria, aí eu cheguei lá na sala do PP lá, né? Cheguei na sala do PP assim, falei, PP, beleza? Como é que tá, mano? Tá, cara, sumi aí, tô na secretaria e tal, e eu, se precisar de alguma coisa aí, sei lá, né? Eu sei que tá difícil, eu vivi um momento muito difícil também, né? Na ocasião lá, na ocasião do prefeito, que era o Alex. Tava uma questão muito difícil, né? Financeira e tal, né? O governo dando tombo nos municípios, papá, aquela coisa. Eu cheguei no BP e falei, BP, tal, se precisar de alguma coisa, cara, eu sei que a gente não consegue muita coisa, mas eu vou levar a todas as demandas, eu vou brigar com você e tal. Aí o bebê falou assim, o bebê, eu lembro, pegou na minha mão e falou, só de você chegar aqui e perguntar o que eu preciso... Já mano, foi o pontapé inicial, porque nunca ninguém perguntou se eu precisava de alguma Foda, coisa. cara. Era Eu falei, complicado. mas é a questão do que hoje, né? É difícil atender, né, mano? É difícil atender tudo. Tô falando agora... Não, sim. Puxando um pouquinho pro lado, assim, da gestão. Da gestão, Que né? a gente tá hoje, o Bruce tá... O Haroldo tá com a gente acompanhando todo esse tempo. É difícil atender todo mundo, mas por isso você tem que ser profissional, né? E o que a gente fala aqui, voltando ao assunto do cara que é adulto, né? Projeto social é pra criança e ponto, né? Lógico que tem as suas, né? Aquela Especificidades, né? criança. Se eu trabalhei a criança, vamos dar exemplo aqui, eu pego a criança lá com 8 anos de idade, né? No jiu-jitsu. Eu não vou ensinar o jiu-jitsu só pra ela, entendeu? Eu vou ensinar o contexto cidadão, entendeu? Então, tipo assim, se eu peguei ela com 8 anos, deu 21 anos, ela não achou o caminho, despontou, né? não virou atleta, não virou trabalhador, não estudou. Então, assim, eu fiz alguma coisa errada nesses 10 anos. Então, assim, é muito difícil isso, por isso que a gente tem que profissionalizar as ações. O Bruce sabe muito bem disso, que tá na gestão, né, agora aí na gestão pública, né, Bruce? Que o negócio cai cabelo, né, Bruce? Barba branca. Bem-vindos ao time. Ruga na testa. Bem-vindos ao time, meninos. Vou ter que botar botox, É velho. complicado, né? Ah, A não gente começa faz, não, acho que é o que Bruce. mais- Sério. Ah, velho, não come... pelo amor de Deus, não começa não, pelo amor Deixa eu de Deus. só falar uma não coisa. começa não, cara. Deixa eu só falar uma coisa. Não começa com mimimi não, Escuta mano. o que eu vou falar pra você agora. Pra vocês, o nosso podcast vai expandir Brasil afora. Tá. Cara, como que nós vamos ficar aqui metendo a cara nas câmeras
Com Tudo enrugado, essa cara enrugada. Olha a tua cara, Haroldo. Caraca. Aí eu tô judiado mesmo. Mas na realidade, Uma cara, coisa eu que eu sou... ia falar pro Haroldo aqui. O Haroldo é muito comentei estrada de terra, né, só pra... Haroldo? Ô, bebê, foda. só pra nós, aproveitar o gancho do Haroldo que eu falei essa semana pra ele aqui. Ele falou assim, você não vai falar isso. Eu falei, não, eu vou falar assim. Mas eu vou cortar, mano. Eu tava chegando aqui no... Sem cortes. No copo, eu desci da secretaria, né? Tava ele falou no balneário lá da questão da placa lá, né? Certo. Descemos assim, eu falei assim, o Haroldo, onde você cortou o cabelo, mano? Falei pra ele. Aí ele falou assim... Não fala o nome, se fica cagado, não fala o nome. Não, eu falei... Brinquei com ele assim, né? Aí eu falei assim, não é possível, cara. Eu acho que o teu cabelo tá fugindo da testa. Na realidade, fui eu que falei, mano. Eu falei assim... Fui eu que falei. A testa é muito grande. Ele falou assim, o cabelo tá assustando, mano. Tá saindo fora. Tá correndo. Na realidade, a fisionomia, o rosto já não tá mais aquele negócio. Eu sou mais velho aqui, né? Você é o mais velho. Então os senhores me devem respeito. Respeito, com certeza. Pra Senhor começar, Miyagi. os senhores É, me devem Com respeito. certeza. Ô, senhor Miyagi. Sem dúvida. Mas o rosto mas eu entendo, cara. O rosto é tão feio que até o cabelo tá fugindo. tá correndo. Ele tá caindo o mas negócio tá vazando aqui. fora, Haroldo. Não, mas é assim. Mas a questão, esse aí, cara, eu assim, eu faço, né, também, né, não essa troca de figurinha, assim, que a gente pensa, o pessoal fala, mas, assim, o rolê aqui é sincero, né, cara? Eu acho que, Com certeza. eu olhava, quando eu não tava trabalhando na gestão, né, sempre onde eu morei, tudo, sempre fui, sempre acompanhei, né, a política, né, não essa politicagem aí que tá hoje aí, né, mas, assim, eu olhava assim, falei, pô, cara, eu olhava a criançada assim, mano, do PP, falei, puto, passava lá na frente lá que eu dava aula de zumba, né? E aí eu passava na frente primeiro ali logo quando eu cheguei aqui em Caldas, né, que era ali no Fernando, ali na Duque de Caxias, passava ali, cara, só via a galera indo de kimono e tal, falando, falei, pô. E aí quando eu dava aula de dança e zumba no Salão Vermelho embaixo, tinha aula em cima. Até que a molecada ia lá, o Derek, O Bruce um dia foi lá e falou, pô, fala pros teus moleques lá, velho. Aí eu Tá falava, gritando. Os meninos chegam atrasados na aula todo Eles dia, iam lá Eles gritar e ficavam lá dançar. vendo as meninas dançar. Aí até questão, eu falo do menino, do Derek, que era que dava mais trabalho e hoje né, o menino é parceiro pra caramba. Tá indo em várias peneiras aí. Tá indo em várias peneiras e tal, no futebol, tinha passado na Caldense, aí parou por causa da pandemia. Mas é aquela questão do esporte formal ali. Pô, criança não tem juízo mesmo. Não é normal. Não é que não tem juízo. Criança é criança. Criança, mano, não é Criança normal. criança. Moleque chegava lá, ele gritava na aula, os caras dançavam um pouco, ficavam imitando eu lá fora, assim, dançavam. Aí eu falei, não, enquanto isso tá do aí, chegou um dia, eles gritaram lá dentro do salão e saiu. Eu falei, ô bebê, molecada, bebê foi lá e falou o seguinte, ó. Aí eu vi que não apareceu, mas o que você fez, bebê? Bebê, não, eu dei a disciplina do jiu-jitsu. Faz 100 Aí flexões. eles chegaram lá sem assim e parar. falaram assim, ó. Nossa, o Pepe fez fazer abdominal, cara. Ô, Pepe, agora eu acho que já tá quase estourando a hora pra gente finalizar. Qual foi o seu crescimento, o crescimento que você teve como um atleta na parte pessoal, depois que começou a praticar o esporte profissionalmente? Pô, cara, foi 100%. Não, na realidade, eu sei a resposta, né? Porque eu também te conheço desde criança, mas falar pro assim, pessoal mesmo. Quando eu comecei a praticar o esporte, foi até bom voltar um pouco também no assunto que o Will falou agora. E eu vim de uma escola, essa primeira escola a qual eu comecei a praticar o jiu-jitsu, que foi a Davi Cavalcante. E depois, né, continuei com o Paulão. Mas eu vim de uma escola que ela é muito old school. É aquele sistema antigo. rígido, Tradicional, né? Tradicional. Não e- é tradicional. Tipo professor Matsuda. Ó, tradutor, isso mesmo. old school. Tradutor Old de que é school. old school. É escola de ouro, né, cara? Esse Escola cara... antiga, velho. Escola antiga. Ouro é old? old. É ouro? Não, gold, né? Não é gold, é gold. é ouro. Ah, entendi gold. Velha escola. Perdão. Velha escola. Achei que era gold school. Isso que o cara Não, foi no Old mestrado, hein? school. Então- Mas eu entendi gold school. Tá, então repete. Mas aonde? é old, Escola old. de ouro. Velha Velha guarda, velha Velha guarda. guarda. Aí, o que acontece? Eu vim desse regimento, né, cara? Então, meu primeiro professor, se você chegasse atrasado, era flexão. Se ele te perguntasse uma coisa que você não sabia, era flexão. Tô falando pra você que os moleques pagaram na flexão. Pagaram, Pagaram, com certeza. Com certeza. Mas eu falo assim, não é questão da flexão por causa do exercício Não, é físico ser disciplina. forte, mas é pra você saber que você não pode errar mais, cara. sim, entendeu? sim. E ele até falou comigo, depois da última vez que eu fui lá, o Davi, a gente sentou, conversou e se emocionou, né, pela história.
Eu acho que ele falava, Pedrinho, eu te bati tanto pra você desistir disso, cara. Eu andava errado. Cara entendeu? chato, né, cara? Quando eu comecei, Insistente. eu ainda tinha Andava errado. problema com droga. Não tava 100% engajado, né? No caso. Aí nessas coisas, ele me ensinou a ver a arte marcial como esse tipo de disciplina. Então, Pra vida inteira, até né? hoje eu tento Pra levar vida assim, eu posso ser errado em tudo, cara. Mas lá dentro, no que eu faço, eu tento... Pepe, Se eu- por isso a questão do estilo de vida, né? Por Que isso. a gente tinha falado Porque no começo. aí você começa a melhorar tudo, que aí entra a resposta da pergunta. Porque depois que você começa a competir, automaticamente você tem que melhorar essa alimentação. Sim. Já Senão melhora, não tem já como. melhora o corpo. Não vai ter como você comer lanche E hambúrguer, e cachorro-quente. Entendeu? E as coisas mais gostosas que Comer tem, né? fritura Batata e frita, beber mano. cerveja, Tudo. e ir lá no X-Bomba, o campeonato. X-Bomba Então, do Junão lá. você Bom já- também, mano. É. Junão, abraço. Aí você Patrocinar um começa... lanche pra Patrocinador, galera aí, é, viu? patrocinar o Patrocinar lanche o pra lanche, galera aí, ó. Aí eu Fica já a dei dica aí. lanche, não. Aí, então, você já começa a melhorar em tudo. A questão da alimentação, a questão do condicionamento físico, que você precisa da carcaça estar em dia, né? E aí tudo, essa Quer dizer, qualidade é o de vida melhora. é o contexto, e aí, né, cara? automaticamente, você tem que melhorar dentro da sua casa. Sim, então, 100%, minha né, mulher começou a melhorar quando eu competia mais. Ela fazia dieta junto, não tem como, tipo, dividir a dieta. Tinha Isso que é várias ser vezes que ela parceiro, esperava, né? esperava Por isso que eu não dormir consigo pra comer emagrecer, chocolate. mano. É, A minha mulher só quer comer, ué. Aí as minhas fazia isso Bruce, várias vezes, cara. Você também gosta do lanchinho, igual eu. Não, quem não Eu gosta, chego no mas... final de semana, você não comeu um Fala- biscoitinho do Jones. falar nisso, vamos- Ô, Jones, Vamos, Aí, ó, vamos, Johnny. Vamos patrocinar também, viu, por favor, Jones? viu, Jones? Ontem eu comi um smash. Vamos comer um Johnny, lanche. né? É, lá Olha lá aí, ó. Pô, sexta-feira. Ontem eu sofri alimentação, essa questão Mas da alimentação. depois do treino, E- né? Não, e outra Isso. coisa. treino. Sexta-feira e não tem competição hoje, né? Não tem. Você não- Então, pra te responder essa pergunta, Harold, melhorou minha vida 100%. E eu peço até desculpa, cara, aos meus alunos, às vezes, por ser tão Tão duro. Tão rigoroso. tão chato e cobrar tanto. Pô, por que você não foi treinar? Às vezes eu mando mensagem, ligo. Igual ontem mesmo aconteceu isso. Eu mandei mensagem pro aluno. E aí, cadê você, mano? Por que você não veio? Aí eu vejo que, tipo assim, porra, eu não quero ser... Tá ficar chativo, forçando e ser chato, mas eu tenho que ser. Eu sou professor. Tem que ser, tem que eu ser. tenho que puxar o bonde, né? Então, Harold, melhorou 100% em tudo depois que eu comecei a competir. Por quê? Eu tenho meta, cara. Por exemplo, agora, daqui a 2 meses e 2 semanas, vai ter o Campeonato Mundial da CBJJI, que se Deus quiser eu vou estar indo lá representar a nossa bandeira mais uma vez. Então, ele já começa de agora, cara, daqui 2 meses, Preparação. são 60 dias. É ali Porque, meu ferrenha, irmão, né, mano? É foco, né? disciplina, é foco, tá com dor, sem dor, machucado ou não, eu tô lá no treino. E aí, depois que acaba o treino, você fala, meu irmão, que energia boa, cara. Se eu tivesse ficado em casa, eu não tava sentindo isso, entendeu? Sim, sim. Então, espero que eu tenha te respondido. aí. Que isso. Show de bola. Agradecemos hoje a presença desses ilustres. Sensacional, né? Esse cara Muito é bom. foda. Esse cara é Esse foda. eu sou mano. fã do PP. Esse aí é o campeão mundial aí da cidade Esse é de o campeão Caldas. nosso aí que... Essa fera do jiu-jitsu, PP. Eu acho que Nossa, valeu, é viu, só galera? Sensacional. Mais um adendo Queria aí, Pepe. agradecer vocês aí pela oportunidade mesmo, sem palavra. Conheci o Bruce esse ano, mas, pô, já parece que eu conheço há décadas. O Harold é de família tradicional, caldense. Esse dispensa Família do Zé apresentações. E o Will, cara... Família da lenda, né? Família das E o Will, lendas, grande né? parceiro aí, igual a gente já acabou de falar, desde que ele chegou lá, velho, sempre se mostrou muito prestativo, querendo ajudar a nossa modalidade. Foi o que vocês falaram, antes era só massa. Só hoje, rola a bola. Hoje não é à toa que, pô, Caldas oferta aí com o Projeto Esporte Escola 7 Sete modalidades. modalidades, cara. a gente Isso vai estar outro dia aí falando, entrevistando o nosso amigo através aí. disso, mas, pô, sem palavras pra vocês mesmo. Bom demais. Não A poderia... gente só tem a agradecer, Pepe. Claro, e eu não poderia deixar de agradecer também toda a minha equipe, cara, meus 2 Sim, professores, né, que meus 2 grandes mestres que estiveram sempre comigo desde o começo, que foi o Davi Cavalcante, com seus alunos, o Mac, o Christopher, que pra mim também foram meus grandes Esse podcast vai professores. chegar lá na Espanha, hein? Vai, chegar claro, os com cara lá. certeza. Os cara vai tá com nós lá. E, pô, a equipe do Paulão, né? O meu mestre Paulão e a equipe toda. E um grupo seleto que chama PR Mil Grau, cara. Nossa, Que esse é o- Esse eu não poderia deixar de citar, porque os caras que estão comigo aqui quase todo dia sabem um pouco. Eu já contei algumas da história. resenhas do Os grupo. cara A gente tem um nossa. grupo e são professores, assim, de várias cidades. Guaxupé, Andradas, Formiga... Tem professor radicado no Catar, que é o Filipinho, que é de Varginha, que tá voltando. Então, esse pessoal todo ali, cara, é muito unido e é o que faz a gente ter alegria ali durante o dia. Às vezes você tá cabisbaixo, você entra no grupo, você fala, não, meu irmão, é esse estilo de Dá vida uma que eu quero ter levantada. mesmo. Então, abraça aí, galera da PR Mil Grau.
E também todos os parceiros que sempre me ajudaram na caminhada, que estiveram junto comigo, meus alunos que tá ali todo dia na guerra, suando ali comigo, deixando o melhor de si no tatame. E também mandar um abraço só pra não esquecer pra galera de São Paulo, que todas as vezes que eu vou competir, cara, os caras faz tudo, faz a questão de me ter lá com eles, me dá a casa, o Adriano Donatelli, o Alex, o Julita, dá um macarrão. O Matheus Suburbano. Cara, os caras faz... Tem ninguém faz na tudo praia lá não pra dar um final de semana pra nós? Não tem, cara. Não chegamos nesse patamar ainda. Se tiver alguém, você dá o salve. Dá o salve que nós vamos ajudar. Mas é isso, resenha diretamente da praia. Mas é isso, valeu, obrigado mesmo. Se for resenha, é sucesso. Então, é isso aí, isso galera. aí, né? Vamos agradecer aí, né, mais o começo dessa resenha nossa aí, nosso primeiro podcast com essa fera, né, com o Pepe, o grande amigo, grande parceiro. Pepe, sou seu fã. Então, abraço, galera aí. E se for resenha, vem com a gente. Valeu.